Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 4 da Escola Bíblica de Adultos. O tema desta lição é salvação, o amor e a misericórdia de Deus. O texto áureo é: vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2,10. A verdade prática, a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Os três objetivos específicos que nós temos é apresentar o maravilhoso amor de Deus, explicar a misericórdia de Deus no plano da salvação e analisar o amor, a bondade e a compaixão na vida do salvo. Ok? Vou fazer a leitura da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, num dos pontos do capítulo 2, que fala sobre Deus. Um dos aspectos aqui, um dos pontos, fala sobre os atributos morais, que diz assim: Deus é amor. Aí ele cita 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é incomparável em santidade. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. 1 Samuel 2,2. Incomparável é, ainda, em verdade, fidelidade, em justiça e amor, em bondade, benignidade, misericórdia e graça. Glória a Deus. Então nós vamos dar início a essa aula e aqui nós vamos tratar, sobre o amor e a misericórdia de Deus, como um aspecto relevante para a nossa salvação, fazendo parte da obra salvífica de Deus, ok? Então, para tentar facilitar um pouco o entendimento, vamos esquematizar algo aqui. Por exemplo, eu vou escrever aqui amor, ok? Aí, eu vou escrever também bondade. E vou escrever aqui mais 3, misericórdia. Também temos aqui a graça e a longanimidade. E eu vou fazer um círculo aqui. Ok? Vou fazer um círculo. Deixa eu só dar uma reforçada nesse círculo aqui. Ok? Vou fazer um outro círculo. E vou marcar esses atributos. Esquematizando o nosso entendimento, Nós estamos falando sobre salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Então, veja bem. Eu coloquei o amor dentro de um círculo maior. Por quê? O amor é a essência de Deus. Deus é amor, diz a palavra. Nós vamos daqui a pouco ler alguns textos que nos dão embasamento, para essa abordagem. Então, na sua essência, Deus é amor. Apesar de haver algumas classificações teológicas que o amor de Deus é um atributo comunicável de Deus, ok? Assim como a bondade também é um atributo comunicável, misericórdia.
longanimidade, são atributos morais de Deus comunicáveis. Porém, dentro de uma análise, nós vemos que o que Paulo diz, sem amor nós nada seríamos, ok? E sem o amor de Deus, nós não teríamos a nossa salvação. Então, para entendermos bem esse aspecto, então eu coloquei o amor dentro do círculo maior como se fosse o elemento principal. Aí dentro do amor, né, existe a bondade. Por quê? Porque o amor, ele se inclina naturalmente para a bondade. É difícil você falar que tem amor se não tem bondade. Então a essência de Deus é amor e, consequentemente, de forma natural, esse amor revela a bondade de Deus também. Então, o amor é uma inclinação natural para a bondade de Deus. Então, temos o amor, aí nós temos a bondade. Porém, dentro da bondade, nós temos outros atributos que nós podemos chamar de atributos correlatos, ok? Que eles se correlacionam, que seria a misericórdia, a graça e a longanimidade. Então, a misericórdia, ela opera dentro da bondade de Deus. A graça opera dentro da bondade de Deus. A longanimidade opera dentro da bondade de Deus. E a bondade de Deus, com esses atributos correlatos da moral de Deus, elas compõem aquilo que nós chamamos de amor. E o interessante é que a Bíblia define Deus como sendo o amor. Então, eu vou marcar aqui 1 João 4,16. Tá, nós já vamos ler o texto. 1 João 4,16. Mateus 19:17 para cá. Mateus 19:17 para cá, ok? Veja como isso é maravilhoso. Dentro, aqui também temos o Salmo 105. Salmo 105. Dentro deste amor, uma das características fundamentais dele é que ele é incondicional. E daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais sobre isso, ok? Então, nós temos aqui que Deus é amor, ok? Preste atenção em algo. Misericórdia, graça e longanimidade. Então vamos dar uma rápida definição aqui sobre misericórdia. A misericórdia, deixa eu puxar uma setinha aqui. Misericórdia, ela também pode ser entendida como a compaixão. Ela pode ser entendida como a compaixão. E eu também posso dizer que a misericórdia é a disposição de Deus em socorrer o oprimido. Ok? Então, misericórdia é a compaixão e a disposição de Deus em socorrer o oprimido. Se você lê em Lucas 4, Jesus falando do seu ministério, olha que interessante. Vamos lá, Lucas 4. Lucas 4,18. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então a misericórdia é a compaixão, é aquilo que move na disposição de socorrer os oprimidos, aqueles que estão sendo afligidos, ok? Então, esse é um aspecto muito importante que nós temos que entender sobre a misericórdia. E tem também um texto que está em 2 Coríntios.
né? 2 Coríntios 1:3. 2 Coríntios 1:3. Vamos lá. 2 Coríntios 1:3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Então nós temos aqui, ó, em 1 João 4,16, dizendo que Deus é amor. No Salmo 105, Salmo 105, Salmo de número 100, versículo 5, diz assim: Porque o Senhor é bom. Ok? E Mateus 19, 17. Mateus 19, 17 diz assim: E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Ok? Então o salmista e Jesus Cristo dizendo aqui que Deus é bom. Deus é bom. E aqui em 2 Coríntios 1:3 está dizendo que ele é o Pai das misericórdias. Ok? Então, Deus é amor, ou seja, é a essência de Deus, que se inclina de forma natural, demonstrando a sua bondade. Deus é bom. E dentro dessa bondade nós temos outros atributos, como a misericórdia. E existe essa nomenclatura de que Deus é o Pai das misericórdias, porque ele tem compaixão, ele mostra disposição em socorrer os oprimidos, ok? E nesse aspecto, o que nós temos que entender, né? Veja, que esse amor de Deus que nos envolve, ele tem esse relacionamento forte. Porém, ó, compaixão e disposição em socorrer os oprimidos. Já a graça, a graça nos fala de um favor imerecido. Fala de um favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos. Mas é um favor imerecido para com os pecadores. Ok? Para com os pecadores. E nós podemos, também de uma forma bem sucinta, dizer assim, ó, a misericórdia que demonstra essa compaixão, ela vem para nos trazer perdão. Ó, ela vem nos trazer o perdão e ela vem para remover a nossa culpa. Então a misericórdia, ela vem para nos dar perdão e remover a culpa. Já a graça, ela é um favor imerecido para os pecadores, pois essa graça, ela nos dá um presente, ela coloca algo dentro de nós, que se chama o dom da vida. Então, enquanto a misericórdia vem socorrer, vem perdoar e vem remover a culpa, a graça, ela faz algo que nós nunca poderíamos fazer. Porque Deus, de uma forma maravilhosa, ele manifesta o seu amor, a sua bondade, de uma forma que nós não merecemos, para colocar em nós o dom da vida. Então a misericórdia perdoa o pecado, tira a culpa, socorre os oprimidos. A graça, ela coloca a vida dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa, ok? E nós temos aqui também, além disso, nós temos aqui a longanimidade. O que é a longanimidade? Para resumir, ela é a paciência. É a paciência de Deus, onde Deus ele é tardio em irar-se. Ou seja, ele desvia a sua ira de nós.
Ele posterga o seu juízo sobre as nossas vidas. Então ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em se irar contra nós. Então, misericórdia, graça e longanimidade. E olha que interessante, hein? Olha que interessante. Esse aspecto da misericórdia, ela está disponível para salvos e não salvos. Porque muitas vezes a pessoa passa por um acidente ou por uma doença, por uma enfermidade, e Deus concede o livramento, concede uma cura, mesmo sem essa pessoa ser crente em Jesus Cristo. Quando ele assim faz, ele está demonstrando de compaixão, ele está demonstrando a sua disposição em socorrer o oprimido, ok? A misericórdia, então, ela não coloca a vida dentro de nós, mas a misericórdia é o socorro de Deus, é aquilo que Deus faz para com todos, ok? Então, tanto uma pessoa salva como não salva, desfruta da misericórdia de Deus, porque se ela está viva ainda hoje e respirando, é por causa da misericórdia de Deus que assim permite, ok? Então tem esses dois aspectos. Já a graça e a longanimidade é algo que é trazido especificamente para os pecadores, para os incrédulos. Por quê? Porque essa graça é a graça salvífica. E nós só desfrutamos dessa graça quando nós cremos em Jesus Cristo. E para eu crer em Jesus Cristo, quer dizer que anteriormente eu não cria, eu era incrédulo. Então Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça. Então a graça que surge ali da bondade, que flui do amor de Deus para conosco, ela é um favor imerecido a todos os pecadores, e ela coloca o amor dentro de nós, porque pela graça sois salvos por meio da fé, ok? E quando nós nos arrependemos, quando nós pecamos, a misericórdia de Deus age em nós, nos perdoando e tirando a nossa culpa, ok? Ele nos socorre enquanto nós estamos sendo oprimidos. E a graça não, graça é o que coloca a vida. E a misericórdia é o que tira os pecados e a culpa de nós. Já a longanimidade, ela é expressa principalmente para com os incrédulos, para aqueles que não entregaram a vida a Cristo, para aqueles que não vivem na obediência da palavra de Deus. Por quê? Porque só por eu ser pecador, por eu não crer em Jesus Cristo, eu já estou condenado. E toda condenação tem uma sentença que tem que ser executada. E essa sentença, ela será executada com ira, com a ira de Deus sobre a vida dos incrédulos, dos desobedientes, dos idólatras. Porém, Deus, ele é paciente. Ele enviou, olha que interessante, ele vem mantendo vivo a humanidade. Vem socorrendo, dando livramentos, curando enfermidades para com os crentes e os não crentes. Aí, ele agora envia a sua graça, Jesus Cristo, o seu grande amor. Ele demonstra o seu amor enviando Jesus Cristo, esse favor imerecido, porque ele morre por toda a humanidade, nos dando a opção de ter vida. E quando eu aceito a graça, olha que interessante, a misericórdia, ela é, vamos falar assim, exercida por Deus, eu querendo ou não. Então, por exemplo, a pessoa não é crente, aí ela sofre um acidente onde seria impossível sair com vida, mas ela vive. Um milagre. Ela não é crente. Então, é Deus demonstrando a sua disposição em socorrer o oprimido, pela sua compaixão. Então, a misericórdia, eu não escolho em receber ou não a misericórdia de Deus. É um atributo, é algo de Deus, que ele faz ali por fazer parte dele. Já a graça não, a graça eu posso recusar. Porque o que é a graça? A graça é a demonstração do amor de Deus para salvar a minha vida e a sua.
E eu posso não aceitar esse favor imerecido de Deus e não receber o dom da vida. Então a misericórdia eu não tenho como não aceitar, já a graça eu posso não aceitar, eu posso recusar. Porém, se eu aceitar, eu recebo a vida. E a longanimidade, ela fica favorável para aqueles que recusam a graça de Deus. Então, ou seja, num período agora que nós estamos vivendo de aproximadamente 2000 anos, quando a graça foi demonstrada através do sacrifício de Jesus, nesses 2000 anos Deus está sendo longânimo com a humanidade. Porque ele já poderia ter tirado a sua igreja da terra, ter trazido a grande tribulação e derramado toda a sua ira através dos selos, das trombetas e das taças do Apocalipse. Porém, ele está sendo longânimo. E o apóstolo Pedro diz que às vezes ele é longânimo, ele tarda um pouquinho em cumprir a sua promessa de voltar para buscar a igreja, para que mais pessoas aceitem a graça e recebam o dom da vida. Então Deus, ele é longânimo, ele está sendo paciente, ele está retardando a execução da sua ira, ele está tardando que a sua ira chegue. Então, a misericórdia que eu recebo, escolhendo ou não, a graça que eu posso recusar ou aceitá-la, e a longanimidade, que é a paciência de Deus para aqueles que recusam a graça. Esses três atributos correlatos demonstram que Deus é bom. E que essa bondade, com esses atributos, elas compõem o amor de Deus. Ou seja, eles compõem a essência de Deus, porque Deus é amor. Ok? Então nós temos que entender isso, ficar bem claro nas nossas vidas, para nós não termos dificuldade em entender isso. Isso são conceitos que nós temos que ter bem fixos. A misericórdia, Deus faz porque Ele quer. Ok? Deus faz porque Ele quer. Só que a misericórdia não traz a salvação da minha alma. Ela me traz livramento, ela me traz socorro. Ela pode perdoar os pecados, ela pode tirar a culpa. Ok? Essa misericórdia de Deus. Mas eu só tenho a salvação quando eu recebo o dom da vida, aceitando a graça. Então a misericórdia, ela operou durante todo o Antigo Testamento e no Novo. Ainda opera, continua operando. A graça, ela começa ali com o advento de Jesus Cristo. Quando Deus manifesta o seu amor enviando o seu Filho amado. E a longanimidade, ela vem acompanhando a misericórdia. Ok? Porque a misericórdia vai nos dando socorro, livramento, né? E vai se postergando a ira de Deus. Aí a graça, ela vem aqui no meio entre a misericórdia e a longanimidade, porque é um período que Deus estabeleceu. Então a misericórdia, ela começou lá atrás e continua até hoje. A longanimidade vem de lá atrás até hoje. Porém, quando não existia a graça, às vezes Deus manifestava um pouquinho da sua ira. Gênesis 1, cria-se todas as coisas. Gênesis 2, cria-se o homem e a mulher. Gênesis 3, eles pecam. Gênesis 4, vem Adão e Eva. Tem mais um filho, Caim e Abel. Gênesis 5 começa a contar a genealogia. Em Gênesis 6, por causa do aumento da iniquidade, do pecado do homem, Deus que estava ali, operando através da sua misericórdia, vindo aquele pecado crescendo de forma horrível naquela época, ele estava ainda sendo longânimo até o Gênesis 6. Porém, chegou no momento que ele falou: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Vou destruir o homem. Aí o que ele faz? Ele destrói toda a humanidade, ele destrói todos os animais, ele destrói a criação. Porém, a longanimidade preserva uma família. Então, ou seja, nós vimos um pouco da ira de Deus. Porém, essa ira, quando se tiver ali os juízos do Apocalipse, será derramada em sua integralidade.
Então nós vemos ao longo de história pequenas demonstrações da ira de Deus. Olha que essa foi de forma abrangente. Mas mesmo assim a misericórdia preservou uma família. E nós vemos um pouquinho. Agora entrou a graça. Quando a graça entra, entra um tempo, né? Então, ó, veja, Deus é amor, sempre vai continuar sendo amor. Deus é bom e sempre vai continuar sendo bom, ok? Mas vai chegar num período que a graça de Deus vai acabar. Vai chegar num período que a longanimidade de Deus vai acabar. Vai chegar um período que a misericórdia de Deus vai acabar. Por quê? Porque a graça, ela começou com Jesus Cristo, com esse grande amor de Deus, e ela vai terminar, né? Esse período chamado graça, não é o atributo moral comunicável de Deus, é esse período chamado graça, ele vai terminar com o arrebatamento da igreja, quando começar a grande tribulação. Começou o período chamado de grande tribulação, ainda por 3 anos e meio, né? Que é aquela chamada falsa paz, o primeiro selo. Nós veremos ainda a longanimidade operando. Porém, quando chegar na metade, né, dos 7 anos, os 3 anos e meio, vai acabar a longanimidade e a ira do Cordeiro será derramada sobre todo o universo. Aí também não haverá mais a misericórdia. Ou seja, ou melhor, né, melhor dizendo, vai acabar a longanimidade com o derramamento da ira de Deus, a graça se encerra quando a igreja é tirada, e a misericórdia de Deus vai estar operando sobre a vida dos judeus, do povo de Israel, que quando chegar nos 3 anos e meio, quando acabar a longanimidade, eles vão reconhecer que Jesus Cristo era a graça, era o Messias prometido. E a misericórdia de Deus ainda vai preservar alguns, vai socorrer aqueles que estão sendo oprimidos durante a grande tribulação. E alguns deles ainda serão salvos. Aí pela misericórdia, eles terão seus pecados perdoados. Pela misericórdia, a culpa será removida deles, ok? Então é mais ou menos dessa forma que opera, e esse é o resumo daquilo que nós temos. Então o amor de Deus, ele é voluntário. Ó, vamos fazer mais um gráfico aqui, ó. Deixa eu ver se dá. O amor de Deus, ó. O amor de Deus, ele é voluntário. O amor de Deus, ele é gratuito. E ele é ilimitado, não tem limites. Então o amor de Deus é voluntário, gratuito e ilimitado, ok? Porém, há um contraste entre o amor de Deus e o amor dos homens, aquilo que nós, como homens, seres humanos, de forma racional, entendemos como o amor. Por quê? O nosso amor é baseado em troca. É como se fosse, eu amo, mas eu quero algo em troca, né? Esse amor nosso, ele é egoísta. Esse amor nosso é para satisfazer nossos desejos, nossos interesses, ok? Esse amor do homem exige retribuição. Então, ou seja, enquanto o amor de Deus é voluntário, o nosso não. O nosso é para satisfazer desejos. Enquanto o amor de Deus é gratuito, o nosso exige algo em troca, exige uma retribuição. Enquanto o amor de Deus é ilimitado, o nosso se limita a situações e a pessoas, a sentimentos e a desejos. Resumindo, esse amor de Deus, que é voluntário, gratuito e ilimitado, ele é um amor que se chama de sacrificial. Você achou que eu ia falar ágape, mas não. O amor de Deus é um amor sacrificial, porque ele se dá de forma voluntária, gratuita, ilimitada, ou seja, ele coloca em jogo tudo dele para conseguir nos alcançar. Foi assim que ele demonstrou o seu amor
através de Jesus Cristo, que sacrificou, entregou sua própria vida de forma voluntária, de forma gratuita e de forma ilimitada. Por que ilimitada? Porque ela tem o alcance de toda a humanidade, ela não é limitada a uma condição. Então é um amor ilimitado, voluntário e gratuito. Ou seja, o amor de Deus é incondicional, ele não precisa de condições que o obrigue, ou que exija um preço, ou que limite a sua abrangência. Por isso que ele é incondicional, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso amor, né? Nós vamos entender um pouquinho sobre o nosso amor. Ó, veja que interessante. Os seres humanos, nos seres humanos, em nós, o amor é uma força interior que impele ao autossacrifício e ao bem-estar do sujeito amado, ok? Que leva a nutrir, cuidar, proteger proteger, ter uma profunda forma possível de expressão do sujeito e também a mais incrível e gratificante forma de intimidade nas relações pessoais. Nesse caso, esse amor é baseado em relações de troca, de mutualidade. É o que nós falamos. Até mesmo o amor de mãe, por mais sublime, altruísta e abnegado que seja, ele autorrealiza-se no bem-estar do filho amado. Olha que interessante, hein? Então, portanto, em certo sentido, o amor de mãe também é baseado em troca. Quando ela vê refletido em si mesma o seu cuidado no objeto do amor, que é o filho. O amor de Deus, porém, vai além dessa categoria humana, de amar quem tem como base a troca. Pois o seu amor mesmo não correspondido não depende disso, tendo em vista que nenhuma criatura é capaz de amá-lo, nem corresponder ao seu amor na mesma intensidade que ele ama. Por isso o amor de Deus é o que teologicamente se chama de amor incondicional, porque ele é voluntário, é gratuito e é ilimitado. Pois ele ama sem ser amado, ele doa-se sem receber nada em troca. Olha, sacrifica-se sem ser reconhecido, entrega-se sem ser correspondido, e tudo espera mesmo não recebendo nada, ok? E no grego é usado também, né, o amor ele é descrito através do verbo agapau, ou o substantivo ágape, ok? Então, com isso nós vemos que pela natureza, pela essência de Deus, que Deus é amor, e o amor inclui a bondade, misericórdia, graça e longanimidade, por ele ter esses atributos morais comunicáveis, nós podemos dizer uma coisa, porque Deus ele é onipotente, ele pode tudo. A onipotência é um atributo incomunicável, onisciência, onipotência, né, onipresença. Porém, tem algo que parece que Deus não pode fazer. Olha que ele é o Todo-Poderoso e nada é impossível para ele. O que Deus não pode fazer? Ele não pode escolher não amar. Porque o amor faz parte da sua essência. Ok? Então, Deus não pode escolher não amar, porque ele ama. Mesmo nós sermos infiéis a ele, mesmo nós negando, rejeitando, ele nos ama. E é por amor que ele manifesta a sua misericórdia, a sua graça e a sua longanimidade para com o outro. Porém, lembra que eu falei, são períodos. A graça marca um período que vai estabelecer o fim da longanimidade, né? Da paciência, porque Deus vai derramar a taça da ira. Então a graça marca um período onde as pessoas que pela fé crerem em Jesus vão receber o dom da vida. É a graça que estabelece esse marco, esse período. E nós vemos que a misericórdia de Deus começou lá atrás e ela vem seguindo e vai seguindo até mesmo durante a grande tribulação. Ela estará presente lá durante o milênio. Ok? Até que tudo se faça novo, novos céus e nova terra, Jerusalém celestial, né? Até que o inferno seja lançado num lago de fogo e enxofre, nós vamos ver uma dessas operações ocorrendo, mas elas têm tempo para serem ministradas na vida dos seres humanos. Porém, são atributos que são de Deus, que vão estar com eles
eternamente, vai estar com Deus eternamente. Porém, a humanidade não vai poder desfrutar deles para sempre. Existem tempos determinados para todas as coisas, ok? Então nós temos que entender isso, porque é muito importante entender isso. E olha que interessante, né? O amor de Deus, ele nos constrange à obediência. Quem não se sujeita obedientemente a esse amor é porque, na verdade, não o compreendeu nem o experimentou. É preferível servir a Deus por amor a servir baseado em ideias de medo, de punição, que são alienadoras e mentirosas em relação ao que Deus realmente é, tá? E a gente olhando nesse aspecto também para uma das grandes demonstrações de misericórdia de Deus na Bíblia, está lá a história do profeta Jonas com Nínive. Olha que interessante. Ali Deus demonstrou a sua misericórdia, perdoando os seus pecados e sendo tardio em irar-se. Porque o profeta foi anunciando uma mensagem de arrependimento para eles. Ainda não havia Jesus Cristo, mas o profeta foi falando para eles se arrependerem, porque dentro de tanto tempo Nínive seria destruída, iria sofrer com a ira de Deus. Então, eles se arrependem, colocam um pano de saco, jejuam, pedem perdão a Deus, e Deus, pela sua misericórdia, os perdoa e retarda a sua ira. Porém, alguns anos mais para frente, que nós vemos lá no livro do profeta Naum, nós vemos que Nínive volta aos mesmos pecados e de forma pior, e aí sim Deus derrama do juízo sobre eles. Porém, nessa história nós vemos a misericórdia e nós vemos a longanimidade de Deus através da vida do profeta Jonas. Por quê? Porque ainda não havia graça. Ainda não havia graça, porque ainda Deus não tinha enviado o seu Filho. Então esses atributos correlatos à bondade, ao amor, eles vão ocorrendo. Porém, quando a graça entra, ela começa a marcar um tempo. E é isso que nós temos que estar ligados. Agora, eu vou fazer mais 2 desenhos para facilitar o nosso entendimento. Porque aqui nós estamos entendendo como que Deus age, Como que ele se revela, como que ele revela os seus atributos, a sua forma de amar, a sua bondade, como que esses atributos, misericórdia, graça e longanimidade são expressos na história da humanidade, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, veja bem, entenda, compreenda e preste atenção, que isso é maravilhoso. Eu vou fazer mais um desenho, e nesse desenho nós vamos ver o seguinte, ó. Esse desenho aqui, eu vou escrever aqui no meio, ó, amor. Então, eu tenho amor a Deus. Aí eu tenho amor ao próximo. Amor ao próximo. Amor ao próximo como a mim. E amor ao próximo como Jesus. Amor ao próximo como a mim, amor ao próximo como a Jesus. Olha que interessante essa relação, ok? Então, vamos marcar. Então, na nossa cadeia, de amor, para nós entendermos, nós vimos que Deus é amor, isso faz parte da sua essência, da sua natureza. Então, nós precisamos agora entender como que esse amor se relaciona conosco. A partir do momento que esse amor é revelado através da graça de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, quando eu creio em Jesus, eu recebo a minha salvação. Mas para eu receber o dom da vida, é por causa daquele atributo chamado graça, ok? Que está entre a misericórdia e a longanimidade naquele desenho que nós fizemos.
Então eu aceitei a Jesus, sou salvo. E agora? Aí Jesus vem nos dar um ensino maravilhoso, que é aquilo que nos leva a praticar esse amor. 2 Coríntios 5:14. Vamos ler? 2 Coríntios 5:14, que diz assim, ó: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. Então o amor de Cristo, ele nos constrange a amar a Deus. E ele nos constrange a amar ao próximo. Só que eu coloquei dois próximos aqui. Por que eu coloquei dois próximos? Porque quando Jesus é questionado sobre o mandamento mais importante da lei, ele faz o seguinte, ó: o primeiro e mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas, ok? Então, o amor de Cristo nos constrange a amar a Deus. Se você tem Cristo em você, se não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, quer dizer que o amor de Deus está em mim. Se o amor de Deus está em mim, ele me constrange a amá-lo. O que é constrangimento? Constrangimento não é algo legal. Constrangimento é quase que uma obrigação. Às vezes pode ser algo vergonhoso, né? É algo, né, não muito bom, não muito legal, vamos assim dizer. Então Cristo em nós nos constrange a amar a Deus. Então o amor de Cristo em nós, ou seja, primeiro nós recebemos amor, para depois nós darmos amor a Deus. Aí ele fala lá em Mateus, né, 22, aqui ó, Mateus 22, 39. O 37 ele fala que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, entendimento e assim e tal. Primeiro Deus. Aí em segundo ele resume, o segundo semelhante a este, né, em grau de importância, é o que resume toda a lei, é amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Aí lá em Mateus 22, 39 Jesus fala isso. Mas ele está respondendo ali a religiosos da época que estavam baseados naquilo que nós chamamos de lei. Porém, lá no Evangelho de João, que está em João 13, 34, que é o Evangelho da igreja, ok? No Evangelho de João, ele nos fala agora que nós temos que amar ao próximo, não como na lei, mas no período da graça. Lembra que eu falei que a graça marca um tempo? Ok? Então, o amor antigamente, para com Deus, ele não muda nem no Antigo nem no Novo Testamento, porque eu continuo tendo que amar a Deus acima de todas as coisas. Se você for lá em Deuteronômio, capítulo 6, 4, 5, 6, você vai ver lá o Shema de Israel, né? Ouve, pois, Israel, o Senhor Deus é o único Deus, e amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ou seja, desde o Antigo Testamento para com o Novo, não muda. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Decálogo, né? Êxodo 20, o primeiro mandamento. Então, na lei, eu tinha um relacionamento com Deus e também tinha um relacionamento com o meu próximo. Porém, o relacionamento com o meu próximo estava condicionado à forma que eu me amo. Já no período da graça, onde a lei se finda, porque o fim da lei é Cristo, diz Paulo lá em Romanos, como a lei se finda, ok? Porém, o meu amor a Deus continua no período da graça, não muda, é o mais importante, é o primeiro. Mas muda a forma de eu amar ao próximo. Eu não amo mais o próximo como a mim mesmo. Aí eu vou lá para João 13, 34, para ver como que essa transformação ocorre com esse período chamado graça, quando esse atributo moral comunicável de Deus se revela a nós, seres humanos, através de Jesus Cristo. Diz assim: um novo mandamento vos dou. Um novo, ó, não constava na lei, é um novo mandamento vos dou. Que vos amei uns aos outros,
Até aí tudo bem. Na lei também mandava nós amar uns aos outros. Porém, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros os amei. Ou seja, o novo mandamento é que eu tenho que amar o meu próximo como Jesus me amou. O que eu fiz para Jesus me amar? Nada. Ele entregou a sua vida por mim e por você, nós ainda sendo pecadores, vivendo no pecado. Nós não merecíamos isso. Por isso que é a graça, marca um novo período. Então Jesus nos amou sem nós fazermos nada para merecer o amor dele. Então nós temos que amar as pessoas sem que elas façam nada para merecer o nosso amor. E isso é, difícil. Ou seja, eu entendo assim que a graça exige muito mais do que a lei em termos de amor. Ok? Guarde isso, isso é muito importante. O nosso amor a Deus, ter a Deus em primeiro lugar, ele vem antes, ele vem durante e ele continua depois da lei. Ok? Porém, na graça há uma transformação, há uma alteração na forma de amar ao próximo. Então eu tenho que amar sem que a pessoa faça nada para merecer o meu amor. É amar de forma voluntária. É amar de forma gratuita e é amar de forma ilimitada. Ou seja, aquilo que Deus expressou e deu para nós, que foi o seu amor, Ele quer que nós expressemos e demos para os outros. Amando de forma voluntária, gratuita e ilimitada. Olha que coisa maravilhosa. Ok? Uma das formas de nós compreendermos essa mudança, né? Isso que nós chamamos de alteração do amor, né? Uma alteração do amor. Do homem para com o homem, de H para H. Do ser humano para com o ser humano. Porque o amor do homem para com Deus não muda, mas o amor do homem para com o homem muda na transição da lei para a graça. Então, nesse sentido, o texto bíblico que mais nos mostra isso é aquele chamado do bom samaritano. Então, quando Jesus, olha que interessante, hein? Jesus lá em Mateus 19, quando fala com um jovem rico, e o jovem chama Jesus de bom, ele fala, não existe bom a não ser Deus. Jesus falou para o jovem, porque o jovem estava chamando Jesus de bom, ok? Bom mestre, né? Ele não estava reconhecendo Jesus como Deus, mas como um bom mestre, ensinador. Então o que Jesus está falando? Você não pode chamar um homem de bom. Só Deus é bom. Então nós vimos lá que dentro daquele círculo, o amor, dentro vem a bondade. Deus é bom, que Jesus falou que Deus era bom. Agora Jesus está chamando um homem de bom. E esse homem é um samaritano, porque esse samaritano amou ao seu próximo, não como ele amava, ele amou o próximo como Jesus veio para nos amar. Ele amou aquele homem de forma voluntária, gratuita e ilimitada. Ele se sacrificou por aquele homem. Ele pagou um preço para que aquele homem fosse restabelecido. Ele carregou o peso, pegou aquele homem, carregou ele, tratou, cuidou de suas feridas. Então, aquela história do bom samaritano que Jesus conta, ela demonstra essa alteração do amor do homem para com o homem, do amor na lei e do amor na graça. E olha que interessante também, veja isso, Nós temos aqui Deus, nós temos o homem salvo e nós temos o homem não salvo. Ok? Deus, o homem salvo e o homem não salvo. Preste atenção nisso. Isso aqui é muito importante você pegar, porque ele vai envolver algumas situações para nós. Ok? Aqui nós vamos falar dessa compaixão na vida do salvo. Então, nós estudamos o primeiro gráfico, que é o amor de Deus, a sua bondade, os seus atributos, se revelando aos homens.
Agora nós estudamos como que o amor na nossa vida de salvo tem que ser para com Deus, como que é essa transição da lei para a graça na nossa forma de amar. E a primeira evidência da salvação na vida de um crente é a maneira como ele ama a Deus. Lembra? O amor do homem para com Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Ok? E esse amor também é demonstrado na singela experiência de comunhão íntima com o Senhor, através da nossa oração, do nosso jejum, da nossa dedicação, meditação à palavra de Deus, né? Da nossa obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. A segunda evidência, ó, a primeira está aqui, lembra o maior mandamento? Agora a segunda evidência que o amor de Deus está em nós, né? É demonstrado quando nós amamos ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Lembrando que agora nós estamos no período da graça. O amor não é mais como era na lei, não é mais eu amo como eu me amo. Não, agora eu amo como Jesus me amou. É diferente, ok? E João escreveu, e é a evidência material de seu amor para com Deus, em 1 João 3,17. Nós vamos ver o que está escrito lá. 1 João 3,17. Vamos lá ver? 1 João 3,17, que diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lembra do bom samaritano, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, se eu virar a cara para o meu irmão que está necessitado, se eu não ajudar, o amor de Deus não está em mim. Então eu tenho que amar com atitudes, ok? Eu tenho que amar com atitudes. Então, ó, olha que interessante. Deus, Ele deu amor para a humanidade. E aqueles que aceitam o amor de Deus são salvos. Porém, o salvo recebeu o amor de Deus. Aí o que o salvo tem que fazer agora? Ele tem que dar amor para o não salvo. Então, ó, Deus deu o seu amor para toda a humanidade. Alguns aceitaram, foram salvos. Outros recusaram, não estão salvos, estão condenados à ira. Aí, Deus demonstra o seu amor para com todos. Aqueles que recebem o amor de Deus, eles estão aptos a dar, porque eu só posso dar aquilo que eu recebo. Então eu recebi o amor de Deus, eu vou dar esse amor que está em mim. Eu vou dar a quem? Aqueles que não são salvos. Para que eles aceitem o amor de Deus. Então aquilo que nós recebemos, nós damos. É por isso que Jesus fala, né? Aquilo que recebestes de graça, dai de graça. Nós recebemos amor, nós recebemos perdão. Então nós temos que dar amor, nós temos que perdoar de graça. Para que mais e mais pessoas venham a desfrutar daquilo que nós desfrutamos. E quando nós damos amor para o nosso próximo, sendo ele salvo ou não, nós estamos adorando a Deus. Então, quando eu demonstro o amor de Deus pela vida do meu próximo, quando eu dou amor para eles, eu estou adorando a Deus. E quando eu faço isso, olha o que está escrito lá em João 13:35. Olha, João 13:35 diz assim, ó: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quando eu demonstro amor pelo meu próximo, o amor que é voluntário, gratuito e ilimitado, o amor que Jesus me amou, quando eu demonstro ao próximo, eu estou adorando e eu estou sendo reconhecido como discípulo de Cristo.
Lembra que Jesus deu poder para os seus discípulos para expulsar demônios, para curar os enfermos, para falar em novas línguas? Todo o poder que Jesus deu foi aos seus discípulos. Não foi só aos apóstolos, foram aos discípulos. A todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e aprendem, amam os seus ensinamentos e andam, cumprem os seus ensinamentos. Então, quando eu amo, como Jesus me amou, eu me torno discípulo dele e automaticamente passo a adorar a Deus. Isso é maravilhoso. Nós temos que entender isso. Porém, dentro de nós, homens, mesmo sendo salvos, ocorre algo, né, que parece estranho. Olha que interessante. Dentro de nós temos impulsos para a bondade, sendo salvos ou não. Dentro de nós há impulsos para sermos solidários, para termos compaixão e para termos amor pelo próximo, nós sendo salvos ou não. Ok? Existe isso dentro de nós. Nós vemos muitas pessoas bondosas, caridosas, né, que cuidam de pessoas sem serem crentes, sem ter entregue a vida a Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo temos em nós também apelos para o egoísmo, para a exclusão, a antipatia, até o ódio. Somos feitos com essas duas contradições. Gente de inteligência e lucidez, porém rude e violenta. Então há um contraste, é aquilo que Paulo fala, que o Espírito de Deus que habita em nós, ele luta constantemente contra a nossa natureza carnal. Então eu sendo salvo ou não salvo, eu tenho esse contraste, essa luta, esse aspecto. Porém, quando eu sou salvo, o Espírito Santo me ajuda a ter o domínio próprio, a ter o equilíbrio. Por quê? Porque eu estou recebendo o amor de Deus e o amor que eu vou praticar agora não é aquele amor que eu tenho natural, mas é o amor de Deus que está em mim que eu vou levar até o próximo. Então um novo mandamento vos deixo, amai uns aos outros como eu vos amei. É isso que Jesus está nos ensinando. E para nós finalizarmos, eu gostaria de mais dois pontos para nós atingirmos aqui os nossos 3 objetivos, ok? Vamos lá. Mais 2 pontos, né? O nosso tema, né, é a salvação, o amor e a misericórdia de Deus, ok? Esse é o nosso tema. Então, se nós estamos tratando esse trimestre sobre a obra da salvação, eu gostaria de deixar uma observação aqui, ó. Salvação. Vamos fazer uma formulinha aqui. Salvação é igual, olha que interessante, hein? A salvação é igual a justificação mais santidade. Ok? Então, nós temos uma fórmula matemática. Salvação é igual a justificação mais santidade. Tá? E o que é isso? A justificação, ela tem um aspecto legal. E a santidade, ela tem um aspecto moral. Ok? Legal e moral. E o que seria a justificação e a santificação, né? A justificação, olha que interessante, a justificação é aquilo que Deus fez por nós, ó. Que Ele fez por nós, fez. E o que é a santidade? É aquilo que Ele faz em nós. Então, aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele faz em nós. Repare que uma está no passado e a outra está no presente. Por que no passado? Porque Ele faz isso através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, foi por nós. Porém, o Espírito Santo
Ele faz a sua obra de santificação em nós hoje, agora. Ok? Então, justificação tem um aspecto legal, que é aquilo que Deus fez por nós. Já a santificação é um aspecto moral, aquilo que Deus faz em nós. Ok? Então, eu posso dizer que a justificação, ela é a expressão do amor de Deus. É aquilo que Deus expressa, é o amor de Deus. Já a santificação, que é uma operação do Espírito em nossas vidas, ela nos leva a nós demonstrarmos o nosso amor a Deus. Então, a justificação é Deus expressando o seu amor por nós. E a santificação, que é a obra que o Espírito faz em nós, nos leva a nós amarmos a Deus. É porque assim, você não consegue ser santo só porque você quer. Nós só conseguimos ser santos, ter a santificação na nossa vida, né, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, se o Espírito Santo nos santificar. Ok? Não é nada que nós possamos fazer para ser santos se nós não tivermos a cooperação do Espírito. Porém, para nós sermos justificados, não é necessário fazer nada. Deus já fez tudo. Ele demonstrou o seu amor. Eu só preciso crer. Quando eu creio, eu recebo a justificação. Eu recebo o amor de Deus na minha vida. Porque Ele já fez por nós lá na cruz do Calvário. Já a santificação, né, que é um aspecto moral já. Moral, mexe com a nossa moral. Ela faz em nós. É aquilo que o Espírito de Deus faz em nós. Quando Ele começa a transformar a nossa moral, o nosso jeito de ser, nosso jeito de vestir, nosso jeito de falar, vai ali trabalhando o nosso caráter. Então essa santificação me leva a demonstrar o meu amor por Deus. A justificação leva a Deus a demonstrar o seu amor por mim. Já a santificação na minha vida me leva a eu demonstrar a Deus o meu amor. Então, na justificação, Deus demonstra o seu amor. Na santificação, nós demonstramos o nosso amor para Deus. Então, quando nós somos santos, nós estamos amando a Deus. Quando nós nos separamos das coisas desta vida, das impurezas, né, daquilo que passa naquela telinha chamada televisão, na internet, né, aquelas coisas impuras, indecentes. Quando nós nos abstemos dessas coisas impuras, nós estamos ali cooperando com o Espírito Santo, que está fazendo em nós uma obra de santificação. E assim nós demonstramos o nosso amor para Deus. Então, salvação é justificação mais a santidade, a santificação. Então, salvação é Deus demonstrando o seu amor e eu aceitando. E salvação é o Espírito Santo fazendo uma obra em mim e eu cooperando com Ele para demonstrar o meu amor a Deus. O que é cooperação? Cooperação é uma via de duas mãos. O Espírito Santo faz a sua parte e eu faço a minha. Então, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu dedico a palavra, quando eu não me envolvo com coisas impuras, quando eu não caio em tentação, quando eu não deixo o pecado me vencer, eu estou cooperando com o Espírito para a minha santificação. Ok? Então, por isso que ele fala, seguir a paz e a santificação. Eu tenho que seguir, eu tenho que agir, eu tenho que cooperar com o Espírito Santo que está operando em mim. Então esses são os aspectos da salvação, justificação e santidade. E nós vemos que essa justificação é o que Deus fez por nós. Tem um aspecto legal, porque Jesus Cristo se colocou no nosso lugar. Nós éramos culpados por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do nosso pecado. Jesus se colocou nos nossos lugares, assumiu a nossa culpa e nós somos redimidos de forma legal quando nós aceitamos a Ele, o amor de Deus em nossas vidas. Então, nesse amor de Deus, lembre, amor, bondade, misericórdia, graça e longanimidade. Está dentro deste
processo aqui. Expressa o amor de Deus quando Ele nos justifica através de Jesus Cristo. Se cumpre a sua misericórdia, a sua graça e a sua longanimidade. Porém, a santificação é a nossa parte cooperando com o Espírito para demonstrar o amor de Deus. Quando ele fala seguir a paz com todos, fala que eu tenho que amar ao meu próximo como Cristo amou. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, eu demonstro o meu amor para com Deus, né? E eu o adoro amando ao meu próximo. E assim sou conhecido como discípulo do Senhor. Um outro aspecto que eu gostaria aqui de enfatizar para nós finalizarmos é o seguinte. No Novo Testamento, nós temos várias ações, vários relatos, vários textos que demonstram para nós, né, como que Jesus Cristo amou, como que ele deixou o exemplo do que nós tínhamos que fazer. Ou seja, o que é o amor? O que eu tenho que fazer como o amor? Ok? Então eu vou colocar aqui esses aspectos que estão no nosso livro chamado A Obra da Salvação, que é o livro de apoio, né, desse último trimestre. Olha que interessante, ó. Nós temos aqui 20 aspectos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Então, primeiro desses aspectos, olha o que ele fala aqui, ó. Lavar os pés. Aonde que está isso? João 13, 14. O outro aspecto é de expressar esse amor de forma cordial e honrar. Ok? Então, Jesus expressou seu amor lavando os pés dos discípulos, né, e honrando também. Aonde que está escrito isso? Romanos 12, 10. Depois você analisa esses textos. Uma outra forma de demonstrar amor é acolher, que está lá em Romanos 15, 7. A outra forma, a demoestar, que está em Romanos 15, 14. Também está em Hebreus 10, 25. Então, também tem mostrar afeto. É uma forma de expressar amor, que são vários textos, mas vamos botar aqui Romanos 16, 16. A outra forma de expressar amor é sendo servo. Ser servo. Ser servo. Está em Gálatas 5, 13. A outra é suportar. Suportar. Efésios 4, 2. A outra forma é sujeitar-se. Efésios 5, 21. Sujeitar-se. A outra é instruir, aconselhar. Quando você ensina, você está demonstrando amor, né? Instruir com os Colossenses 3,16. A outra é um amor fraternal, né? Fraternal, que está em 1 Tessalonicenses 4,9. 4,9. Aí nós temos aqui também. Nós temos aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então a 11, nós temos aqui a 11. Temos aqui ser benigno. Benigno. Esse ser benigno, Efésios 4, 32. Benigno, perdoador. Efésios 4, 32. Aí nós temos aqui também. Nós temos o consolar com palavras. Consolar. Esse consolar está em 1 Tessalonicenses
4:18. Ok? Nós temos aqui também o edificar. 1 Tessalonicenses 5:11. Nós temos aqui o de animar, exortar, dar ânimo, incentivar as pessoas. Hebreus 3:13. Considerar. Nós temos aqui Hebreus 10:24. Tem de confessar as culpas. Confessar. Tiago 5:16. De orar. Tiago 5:16 também. Amar com coração ardente. Ardente. 1 Pedro 1:22. Servir com dons. 1 Pedro 4:10. Faltou só um só. Esse um também está... É que ele é composto. Ele fala perdoador, que também está em Efésios 4:32. Ok? Assim nós devemos tratar os outros como se fosse o próprio Senhor Jesus e servir os outros como se nós fôssemos Jesus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morremos. Ou seja, como Jesus nos amou, nós temos que amar o nosso próximo. E essa é a cadeia do amor. É a essência, a natureza de Deus, que se inclina automaticamente para a sua bondade, né? Nos revelando a sua misericórdia, graça e longanimidade, fazendo com que nós recebamos esse amor, essa graça, essa misericórdia e essa longanimidade, e que nós tenhamos agora que expressá-la, dar aquilo que nós recebemos de Deus. E é assim que a salvação funciona nas nossas vidas. Nós somos justificados porque nós recebemos o amor de Deus, e nós somos santificados porque nós colocamos em prática esse amor que Deus nos deu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.